Bom, agora a gente vai estudar a condição de alinhamento entre três pontos. Muito bem, quando a gente fala em alinhamento, tem a ver com linha, reta, né? Então, se a gente está trabalhando com três pontos e nós queremos estabelecer uma condição, nós então queremos saber o que tem que acontecer para que três pontos sejam colineares, ou seja, para que três pontos estejam em uma mesma reta. Por exemplo, assim, uma reta que passe por três pontos, né? O que tem que acontecer com as coordenadas desses pontos para que a gente, sem olhar no desenho, sem precisar desenhar uma reta, a gente saiba que eles estão alinhados? Bom, tem que acontecer o seguinte. Vamos pegar aqui um plano cartesiano, né? Ok, eu já vou pegar esses pontos alinhados, porque eu quero te mostrar o que acontece quando eles estão alinhados. Então vamos pegar uma reta, vamos pegar aqui os pontos A, B e C. Muito bem. Bom, esse ponto A, ele tem uma abscissa para ele, vamos chamar de x de A. O B, então, vai ter o x de B. O C vai ter o x de C. Então, o A vai ter o y dele, o B vai ter o y dele, e o C também vai ter o y dele. Ótimo. Se a gente fosse calcular a distância de A até B, a gente tomaria um triângulo retângulo ideal aí, né? Para a gente poder fazer nossas contas. Então, vamos prolongar aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de M. A mesma coisa, se eu quisesse calcular a distância de B até C, eu pegaria um triângulo retângulo, né, para poder fazer isso daí. Vamos chamar esse ponto aqui de N. Certo? Bom, uma coisa é fato. Isso aqui é uma reta. E esses dois segmentos pretos, se eu escurecesse eles aqui, ambos seriam paralelos ao eixo X, porque aqui é 90 graus, né? Bom, dessa maneira, esse cara é paralelo a esse, ou seja, esse ângulo é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Né? Seguindo o mesmo raciocínio, então esse ângulo é o mesmo desse. Esse ângulo é o mesmo desse. Então, note que esses dois triângulos pequenos, eles têm três ângulos congruentes entre si. Então, eles são semelhantes. Se eles estão semelhantes, a gente pode escrever isso numa razão de semelhança. A gente pode falar que esse segmento é proporcional a esse, da mesma maneira que esse é proporcional a esse. Ó. Então, o segmento AM, ele é proporcional ao segmento BM. Assim como o segmento BM, né, é proporcional ao segmento CM. Olha lá. Bom, agora vamos passar isso para coordenadas. Vamos passar agora para a álgebra. Vamos sair um pouco da geometria. O que é o segmento AM? É a distância do ponto A ao ponto M. Como esse segmento AM ele é horizontal, então vai ser a diferença entre essas duas abscissas aqui, ó. Né? X de B menos X de A, porque o X desse cara é o do B, é o mesmo, né? Então vai ser X de B menos X de A. BN. Bom, como esse cara ele também é paralelo ao eixo X, ó, a abscissa de M é X de C, a abscissa de B é X de B. Ó, né? Esse cara tem a mesma abscissa de C. Então esse tamanho é XC menos XB. BM, agora ele é paralelo ao eixo Y. Então esse tamanho é esse tamanho, ou seja, é YB menos YA. E o CN, esse tamanho aqui, que é esse tamanho aqui, é o YC menos YB. Então vamos lá, vamos multiplicar cruzado isso daqui, né? Eu vou ter aqui x de B menos x de A vezes esse cara é igual ao produto desses dois. XC menos XB, YB menos YA. Fazendo a distributiva, x de B, YC
x de b, y, b, né? Menos xa, yc, então vai ser menos também. E xa, yb, vai ser positivo, né? xa, yb. Isso tem que ser igual, ó, xc, yb, xc, ya, negativo. xb, yb, negativo. xb, ya, positivo. Menos com menos, né? Muito bem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que dá para cortar. Tem, né? Ó, xb, yb. Ambos são negativos, um de cada lado. xa, yc, não tem. xa, yb, não tem. xb, yc, não tem. É, só isso, né? Bom, então agora eu vou passar isso tudo para o lado esquerdo, tá? Vou continuar ali em cima. E vou deixar tudo que é positivo primeiro. Então eu vou pegar xb, yc, mais xa, yb. Esse cara vai positivo, né? xc, ya, mais xc, ya. Agora os negativos. Menos xa, yc, menos. Vou colocar entre parênteses e deixar esse menos em evidência. Então, xa, yc. Esse cara vai negativo, né? Então vai ficar xc, yb, positivo. E esse cara vai positivo, já foi, né? Tá ali. E esse cara aqui vai negativo. Então, xb, ya, positivo aqui. Isso tudo igual a zero. Bom, olhando assim, fica meio estranho, né? Mas quer dizer então que a condição de alinhamento são esses 6 produtos aí? Sim, são esses 6 produtos aí. Mas eu vou te lembrar de onde vem esses 6 produtos aí. Lembra de determinantes? Bom, nós temos 3 pontos. Vamos calcular o determinante. Vamos calcular esse determinante aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o ponto A, B e C nessa ordem. Ó. A, B e C, certo? O ponto A, xa, ya. O ponto B, x de B, yb. E o ponto C, x de C, yc. É irrelevante qual ponto venha primeiro, tá? Agora, é relevante você não misturar as coordenadas dele. Não pode colocar xa, yb, por exemplo, tá? Bom, mas todo determinante ele vem de uma matriz quadrada, né? Então eu tenho que completar esse determinante aí de maneira que esses números que eu colocar não alterem as minhas operações. Então vamos completar a terceira coluna com 1. Vamos multiplicar esses caras aí agora, ó. Vamos fazer o determinante. Para não ficar uma coisa meio estranha para vocês, vamos repetir aqui, né? Talvez algumas pessoas não assimilem, né? Então vamos lá, ó. Então eu vou ter xa, yb aqui, ya, xc, ó, ya, xc e xb com yc. Ah lá, tá aqui. Aí quando a gente multiplica sentido diagonal secundária, a gente troca o sinal, lembra? Então é xc com yb, ó, xc, yb, ó, tá trocado o sinal. YC com XA, tá aqui, ó. E XB com YA, tá aqui. Ah, mas peraí, a gente fez essa mesma conta e isso tem que dar zero. Ah, então quando esse determinante der zero, é porque esses 3 pontos estarão alinhados. E se não der zero? Então eles não estarão, né? Na álgebra linear, a gente tem o costume de dizer o seguinte: quando 2 vetores, né, em dado determinante resultam em zero, eles são linearmente dependentes, um depende do outro, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Como esse determinante deu zero, é que todos esses 3 pontos eles possuem uma dependência entre si, ou seja, todos eles estão na mesma reta, né? Tá certo? Eles têm o mesmo vetor diretor, seria isso.
Tá? Então, estou falando assim em outras linguagens para que alguém possa correlacionar com outras situações, tá certo? Então, quando o determinante desses 3 pontos, munido dessa coluna de 1 é 0, esses pontos estão alinhados, ok? Bom, então, se liga aí que eu vou fazer alguns exemplos. Determinar a abscissa do ponto B de tal forma que os pontos A, B e C pertençam à mesma reta. Bom, então se esses 3 pontos pertencem a uma mesma reta, a gente sabe que o determinante envolvendo eles tem que dar 0, né? Logo, olha lá, vamos colocar aqui, ó, 4, 2, x, 4 e 1, 5. Vamos completar a última coluna com 1, né? Lembrando que a maneira como você faz o determinante é irrelevante, tá? Tudo bem, vamos lá. Vou copiar as 2 primeiras colunas. Ok? Então vamos lá. Vai dar 16 mais 2 mais 5x. Subindo e trocando o sinal, ó, menos 4, menos 20, menos 2x. E eu sei que esse resultado tem que ser 0 pela condição de alinhamento, né? Logo, 3x, os números 16, 18, menos 2, menos 6, né? É igual a 0. Então, 3x é 6, x é igual a 2. Portanto, para que esses 3 pontos estejam alinhados, é necessário que essa abscissa seja 2. Ok? Não tem conjunto de solução nisso aqui. O exercício não disse resolva a equação, nada disso. Perguntou o valor de x. Portanto, o valor de x é 2. Sabe-se que os pontos A, B e C são colineares. Determine os valores de A e B para que o ponto C pertença ao eixo das abscissas. Bom, então de cara, como o exercício já deixou claro que o ponto C pertence ao eixo das abscissas, então ele está sobre o eixo x. Olha, então a gente sabe que esse B é 0. Né? A gente não precisa mais ficar usando essa letra B. Aí o exercício acabou, né? Então, como esses 3 pontos são colineares, então o determinante envolvendo esses 3 pontos tem que dar 0. Vamos lá, vamos repetir as 2 primeiras colunas. Vamos lá, menos 1, então isso aqui vai ser igual a menos 1 mais 2a mais 0. Menos a, 0, menos 6. Pela condição de alinhamento, isso tem que dar 0. 2a menos a é a. Menos 1 menos 6 é menos 7. Portanto, o valor de A tem que ser 7. Logo, o ponto C é o ponto 7, 0. Ok? Universidade Federal da Paraíba. Ó, se os pontos 1, 0, 0, 1 e MN do plano x bola y estão sobre uma mesma reta, então ele quer saber qual relação aí é verdadeira. Bom, ele disse aí que esses pontos pertencem ao plano x bola y. É o plano cartesiano que vocês já conhecem, de eixo x e eixo y, tá? Orientações x e y. Bom, então vamos lá. Esses 3 pontos são colineares. Ué, se esses 3 pontos são colineares, o que a gente sabe? Que o determinante entre eles tem que ser 0. Vamos lá, vamos repetir as 2 primeiras colunas. E esse resultado tem que ser 0. Então vamos lá. 1, 0, 0, menos m, 0. E isso tem que ser 0. Então, agora a gente tem que trabalhar para achar qual vai ser a nossa resposta, né? Aqui, ó, MN tem sinais idênticos, né? Então você já descarta um monte, mas passa isso para o outro lado, ó. Então vou ter que M mais N é igual a 1, né? Ó, passo 1 para lá, fica tudo negativo, logo, letra B, ok? Determine o valor de Y para que esses 3 pontos formem um triângulo. Bom, então se nós queremos que eles formem um triângulo, então nós não queremos que eles estejam alinhados, né? Bom, então vamos lá.
Então, na verdade, agora eu quero o quê? Eu quero que este determinante seja diferente de zero, ok? Então vamos lá, vamos repetir as duas primeiras colunas, tá? Vou repetir na minha mente, ok? Ó, então vai dar menos 5, mais 2y, mais 15, trocando o sinal. Então vai ficar mais 25, menos y, menos 6. Isso tem que dar, ou melhor, isso não pode dar zero. Então, na verdade, eu vou achar os valores, ou o valor, né, que o y não pode assumir, é um só. Então, 2y menos y é y, 15, 40, 35, 35 menos 6, 29. Olha lá. Y é igual a menos 29. Na verdade, é diferente, né? Quer dizer que se o y for menos 29, esses três pontos estão alinhados. Qual a maneira de você conferir sua resposta? Calcule o determinante com menos 29 aqui. Você vai ver que ao final dessas operações, né, esse determinante vai dar zero, certo? Então é isso. Então, para que esses três pontos estejam alinhados, é necessário que o y não seja menos 29, ok? É isso.